Pegue a sua bebida de escolha e vamos conversar sobre as leituras que eu fiz nas últimas semanas da minha vida. Oi, eu sou a Paloma e esse é meu canal. Amo falar de livros na internet, já faço isso há algum tempo, e eu acabei fazendo algumas leituras nas últimas semanas da minha vida que eu não comentei com vocês porque eu não tive chance de gravar vlogs. Para quem não me conhece, eu amo gravar vlogs de leituras temáticas, onde eu consigo colocar livros do mesmo tema, do mesmo gênero, do mesmo estilo, que tem alguma coisa em comum dentro de um mesmo vídeo. Eu estava começando a me adaptar a esse estilo de vídeo, só que eu acabei arrumando um trabalho CLT, então assim, de vez em quando eu consigo gravar algum vlog. Nas últimas semanas eu não consegui gravar vlog, porém eu li vários livros legais que eu quero comentar com vocês sobre. Então vamos começar com as leituras que eu fiz em ordem cronológica, lá da última que eu não falei com vocês até a mais recente. No último vlog que eu fiz aqui pro canal, eu acabei lendo 2 livros da Emily Henry que eu comentei com vocês, dei a minha opinião final nesse mesmo vídeo. Só que também tinha uma terceira leitura que eu acabei não comentando com vocês porque era uma leitura conjunta que eu estava fazendo com os membros do canal. Eu estou falando de O Despertar da Lua Caída e eu vou começar as minhas leituras, esse vídeo no caso, a partir dessa leitura aqui. Mas então, esse aqui eu acabei comentando com vocês, eu estava na primeira metade da história, naquele vlog, e depois daquele vlog eu demorei muito tempo pra ler esse livro. Foi assim, questão de um mês inteiro praticamente, lendo esse livro de forma picada, porque eu tava com muita dificuldade por conta da escrita. E nesse vlog eu tinha comentado com vocês que era uma leitura conjunta, e realmente é. Eu li O Despertar da Lua Caída com os membros do canal na categoria dos dragões. Pra quem não conhece o clube de membros aqui do canal, eu tenho 2 clubes de leitura dentro desse clube de membros. A categoria dos dragões é um clube de leitura onde a gente lê livros de vários gêneros. Então assim, independente do gênero, a gente escolhe as nossas leituras conjuntas, exceto o gênero de romance, porque aí é outro clube de leitura. Mas essa foi a nossa escolha para o mês de maio. Acontece que todo mundo estava com dificuldade de ler esse livro, então ele acabou invadindo o mês de junho. Pelo meu aplicativo eu comecei a ler esse livro dia 12 de maio e eu só fui terminar de ler no dia 13 de junho, e foi assim, esse período inteiro lendo de pouquinho em pouquinho, justamente porque a escrita dele é muito esquisita. Existem palavras aqui totalmente diferentes da nossa grafia, então a autora tirou um tempo para mudar a grafia das palavras, sem qualquer tipo de justificativa. Pra mim não acrescentou nada na história, tive muita dificuldade de ler esse livro por conta disso. A história também tem 1001 elementos que não precisavam estar ali, e no geral foi uma opinião assim, bem... como que eu posso dizer? A gente concordou muito bem nas nossas opiniões dentro do clube. Não teve ninguém que amou muito esse livro, nem que odiou muito esse livro, assim, todo mundo concordou que ele foi um livro mediano. Mas estou curiosa para o segundo volume, porque ele termina de uma forma que talvez possa melhorar no segundo volume. Então essa daqui foi a minha primeira leitura que eu não comentei com vocês. O Despertar da Lua Caída, esperava muito mais desse livro, eu tinha expectativas pra ele sim, até porque tem pessoas que eu conheço que amam esse livro e até agora eu não entendi como que elas amam esse livro, ou se elas entenderam esse livro, porque metade da história eu não entendi. Pelo menos a edição é belíssima, nisso a gente tem que dar o crédito pra Harlequin. Depois que eu terminei O Despertar da Lua Caída, eu fui para uma outra leitura conjunta, que era justamente a leitura conjunta do mês de junho que eu deveria estar fazendo. No meu clube de leituras dos dragões e também dos coelhos, que é o segundo clube, a gente vai intercalando as leituras. Então um mês é dos dragões, outro mês dos coelhos e assim vai, porque senão eu fico louca. Então no mês de junho eu estava lendo Um Favorzinho do Vizinho, que tem um título tenebroso, mas faz sentido porque é literalmente a tradução do título em inglês. Esse aqui foi a nossa escolha para o clube dos coelhos, como eu acabei de falar. Assim como os dragões leem livros de vários gêneros, os coelhos, diferente deles, leem livros apenas de romance. Então, se você tem vontade de entrar em um clube de leitura onde a gente só lê livros de romance, apresento os coelhos pra vocês lá no meu clube do Catarse. É só vocês escolherem essa categoria em específico que vocês só vão ler livros de romance comigo. Um Favorzinho do Vizinho foi a nossa escolha, e esse livro vai contar a história da Lily. Ela é uma garota que ama livros, tanto que ela vai trabalhar no mercado editorial. Ela acaba trabalhando numa editora, mas no gênero de não ficção, que é uma coisa que ela não quer fazer. O sonho dela é trabalhar com livros infantis
infantis, ser uma editora de livros infantis, mas ela nunca consegue o trabalho dos sonhos. Não só isso, como ela tem uma chefe tóxica, enfim. A Lily é uma garota muito legal, só que ela também não consegue nenhum relacionamento. Ela já teve vários primeiros encontros, tanto de homens que ela conhece, quanto homens que as suas irmãs indicam pra ela, assim, meio que arranjam pra ela, só que ela não consegue uma conexão com ninguém. Um dia, a Lily tá passando um pouco mal, assim, vamos dizer que ela teve um mal súbito e ela decide escrever um e-mail para um dos autores favoritos dela, que ela não conhece. Esse autor é bem desconhecido, ele escreveu, assim, só um livro na vida, só que é um dos livros que a Lily mais gosta, porque esse livro é um livro de fantasia com elfos negros, é uma coisa que ela nunca viu. E quando ela vê que esse autor do livro tem um site novo que ela não tinha visto ainda, ela decide escrever um e-mail para ele, uma mensagem nesse site, assim, não esperando nada em troca. Mas o autor acaba respondendo a Lily em algum momento. Então eles começam essa troca de e-mails. Pausa a história aí. A Lily decide ir morar com a irmã dela, uma das irmãs dela. Só que a irmã dela mora nesse apartamento, nesse prédio, e ela tem um novo vizinho, que é o Nick. E eles acabam se conhecendo ali no prédio. Sim, gente, é isso que vocês estão pensando. O Nick é, na verdade, esse autor desconhecido que a Lily estava trocando e-mails. O Nick conhece a Lily, mas a Lily não conhece o Nick. E é o caos feito, né? Porque eles têm um clima ali, rola uma química entre eles, só que existe esse ponto em comum, essa mentira ali que eles precisam discutir. É um livro muito fofo, eu gostei da história, assim, eu achei a história muito fofinha. A Lily é uma pessoa muito fofa, ela é daquelas personagens de romance que é meio ingênua, assim, sabe? O sonho dela é trabalhar com livros infantis, ela tem esse jeito diferente de olhar o mundo, sabe? Ela é positiva. Apesar dela estar tendo fracasso atrás de fracasso, ela ainda tenta se manter positiva em meio a tudo. E quando ela conhece o Nick, nem passa pela cabeça dela que ele pode ser esse cara, né? Enquanto o Nick, também como personagem, porque ele tem pontos de vista dentro do livro, também é um personagem legal, ele tem algumas inseguranças do passado, a gente vai conhecendo um pouco da história dele, só que eu senti que esse livro não teve um quê de romance, sabe? Eu não senti aquele quentinho de romance, assim. Eu achei uma história fofa, só que eu não consegui me conectar muito com o romance deles. Eu não sei se foi um problema do livro, mas todo mundo sentiu a mesma coisa no grupo onde eu li esse livro, né? Eu não procurei opiniões sobre esse livro, desde que ele foi lançado aqui, assim, eu não vi muitas pessoas falando sobre ele, o que é chato, né, gente? Porque é um livro fofo. Mas foi uma opinião em concordância aí com todo mundo do grupo dos coelhos, assim, ninguém amou esse livro, ninguém odiou esse livro. Também, de novo, assim como O Despertar da Lua Caída, foi um livro mediano de romance. Não sei se eu vou continuar a ler essa série, porque assim, eu não me senti tão conectada com essas irmãs pra continuar a ler a série. Mas tem mais 2 livros que são a das irmãs, né? Então a série chama Green Sisters, que são as irmãs Green, e cada livro vai contar de uma irmã diferente. Então o próximo livro é da irmã que trabalha com moda, e o último livro dessa trilogia é dessa irmã que é um pouco mais séria e tal. Ela é mãe solteira, então talvez eu goste das outras histórias, mas por essa eu não continuaria a ler essa série, porque eu simplesmente não me conectei muito com esse romance. Ele é bem despretensioso, assim, sabe? Se você quer ler um romance rapidinho, então pega esse que pode ser que você goste mais. Depois de terminar Um Favorzinho do Vizinho, eu sim peguei mais uma leitura conjunta, porque metade das minhas leituras esse ano estão sendo leituras conjuntas, onde eu leio com vocês de alguma forma. Só que essa leitura conjunta foi do Clube Além das Páginas, que eu tenho com a Gi, do Abdução Literária. Nós decidimos fazer um clube de leituras esse ano que fosse um pouquinho diferente do nosso perfil, mas isso porque a gente queria realmente fazer algo diferente até pra gente. E a gente criou o Além das Páginas, que é um clube de leituras onde a gente lê ao redor do mundo, basicamente. Nós vamos passando de continente em continente, lendo um livro que representa algum país desse continente. E para o mês de junho, que na verdade foi maio e junho, nós lemos Minha Irmã, a Serial Killer, representando a Nigéria, né, o continente africano. E esse livro foi muito bom de ler, eu gostei bastante dessa leitura. Eu não vou me aprofundar muito na minha opinião aqui, porque tem uma live aqui no canal onde a gente fica mais de 1 hora discutindo esse livro. Eu vou deixar a live marcada aqui no card pra vocês assistirem, mas as lives são intercaladas entre o meu canal e o canal da Gi. Então, a primeira leitura foi no meu canal, a segunda leitura foi no canal da Gi, a terceira leitura, que é essa, foi no meu canal, a próxima leitura vai ser no canal da Gi e assim por diante até a gente acabar esse ano. Todas as nossas leituras já foram
escolhidas numa primeira live, onde a gente justamente escolheu as leituras com vocês. Então assim, tá sendo uma experiência maravilhosa esse clube, eu tô amando fazer esse clube com a Gi, e eu espero que vocês embarquem nessa com a gente, porque eu quero fazer mais anos, sabe? Eu não quero ficar só em 2025, eu quero fazer esse clube funcionar nos próximos anos também. Então vai lá, gente, dá uma olhada na live, vem participar com a gente. Pra participar do clube é só querer ler. Mas voltando a Minha Irmã Serial Killer, foi um livro muito bom de ler, eu peguei em e-book mesmo, ele tá disponível no Kindle Unlimited, ele tá disponível na Storytel, tem audiolivro, tem várias opções pra vocês lerem, e eu recomendo muito esse livro pra vocês, porque ele é bem curtinho, assim, ele tem acho que 200 páginas, e ele vai contar a história da Cored, né, que é a nossa protagonista. Ela é a nossa protagonista, mas eu vou dizer que ela é a nossa narradora, porque existe outra personagem também que a gente tem que colocar nessa sinopse. A Cored começa o livro contando pra gente que a irmã dela matou um homem. Ela está numa enrascada ali com a irmã dela, porque esse é o terceiro homem que a irmã dela mata. Então, a partir de agora, a irmã dela se tornou uma serial killer. Eu acho que só essa primeira explicação já deveria convencer vocês a ler esse livro. Só que a irmã da Cored, a Eula, é uma garota muito diferente dela. É uma garota extrovertida, bonita, que chama muito a atenção dos homens. E a Cored tá nessa questão de: será que minha irmã é inocente? Será que essas mortes tiveram justificativa? Será que minha irmã é simplesmente uma serial killer? De onde veio essa vontade da minha irmã de matar? Agora estou envolvida, porque a Cored também ajuda a irmã dela ali a se livrar dos corpos. É assim, gente, um livro muito maluco, muito curtinho e maravilhoso de ser discutido em conjunto, porque rendeu muito essa discussão e eu amei discutir esse livro com vocês. Cada vez que eu falo dele eu gosto mais, porque existem muitas nuances nessa história que você só vai perceber quando você conversa com outras pessoas. Então esse eu recomendo assim, de olhos fechados pra vocês. Eu acho que vocês têm que ler Minha Irmã Serial Killer. Se prepara, porque vocês vão querer discutir esse livro com alguém. Eu sempre deixo pra ler no último mês, então nós temos leituras bimestrais. Foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agora julho e agosto. Eu sempre deixo pra ler no último mês, porque eu sou meio esquecida, então eu preciso ler assim, o mais próximo da discussão possível pra eu lembrar da história. Adorei esse livro e super recomendo pra vocês também. Aí depois que eu terminei Minha Irmã a Serial Killer, eu tava com um sentimento muito estranho, porque eu tinha lido 3 leituras conjuntas que foram ok, só que eu li apenas 3 livros nesse mês de junho. Então eu tava com aquela sensação de que eu não tinha lido muito, sabe? Até porque eu tava acostumada, gente, com um ritmo completamente diferente, né? Então agora, quando eu leio apenas 3 livros no mês, eu fico me sentindo meio estranha. Não se desesperem, porque isso é mal de criador de conteúdo. Mas, pensando nisso, veio na minha cabeça: poxa, eu acho que eu vou pegar agora, então, livros bem curtinhos, porque aí eu consigo ler quantidade, ao invés de pegar um livro grandão e ler apenas um livro durante o mês de julho. E aí eu decidi pegar 3 livros curtos, um seguido do outro. A minha primeira leitura foi um livro que eu já tava esperando há algum tempo, e eu fiquei muito feliz de receber. Pra quem não sabe, eu sou parceira do Grupo Editorial Record. Isso inclui vários selos desse grupo. Então, Galera Record, tem também a Verus, tem a Reco Reco, que é essa editora que está crescendo muito no meu conceito. Isso porque eu sou apaixonada por livros infantis. E a Reco Reco é um dos selos do Grupo Editorial Record especializado em livros infantis. E esse daqui eu tava muito ansiosa pra receber, aliás, eu nem sabia que eu ia receber, porque é de uma amiga, né? E eu estou falando de Não Quero Ser Índio, da Maíra. A Maíra tem um canal aqui no YouTube, ela é muito conhecida de vocês. Se vocês não conhecem a Maíra, eu acho muito difícil, pra conhecer o canal dela, porque ela faz leituras incríveis, gente, ela é uma das fundadoras do Booktube aqui no Brasil. E quando ela falou que ia lançar um livro infantil ainda por cima, eu fiquei muito animada, porque eu sou fã de Maíra, não só porque somos amigas, mas também porque ela escreve maravilhosamente bem. Tem uma novela da Maíra que eu li faz bastante tempo e que eu não recomendo bastante pra vocês, que é essa novela aqui. Esse livro, gente, é maravilhoso. Eu lembro dessa história com tanto carinho, porque foi, assim, algo muito inesperado na minha vida. E foi depois que eu li essa novela que eu comecei a ter um contato mais próximo com a Maíra, porque, assim, ela me surpreendeu muito com essa história. Então, leia esse livro aqui, tá? Não perde essa oportunidade. Mas também, leia Não Quero Ser Índio, porque esse livro é super curtinho, ele tem, assim, umas 30, 40 páginas, todo ilustrado, todas as páginas são ilustradas. E esse livro vai contar a história do nosso garotinho protagonista, que chega em casa
pós Dia do Índio na escola. Se você, assim como eu, é um pouco mais velho, você já passou por isso em algum momento da sua vida. Eu tenho fotos de Dia do Índio na escola. Hoje a gente vê o quão absurdo isso é. Eu não sei se isso acontece ainda nas escolas, mas como a Maíra escreveu esse livro, eu creio que ainda acontece. O que também é mais absurdo ainda, né? Porque em plenos 2025 a gente ainda tem Dia do Índio na escola, gente. Eu também não acredito que isso acontece, mas eu tenho fotos de quando eu era pequena e eu, assim, não tenho lembranças muito nítidas desse dia, o que é muito estranho porque, na verdade, esse dia deveria ser para a conscientização de povos indígenas, no caso, da gente sobre povos indígenas, e eu não tenho nenhuma lembrança. Eu tô igual esse menino aqui, ó. E esse livro vai justamente contar sobre o nosso menininho protagonista que volta da escola após Dia do Índio, só que quando ele chega em casa, ele acaba desabafando com a mãe dele, porque ele é um garotinho indígena e ele diz pra mãe dele que ele não quer ser índio, porque índio é esse estereótipo que ele conheceu na escola no Dia do Índio. E obviamente a professora dele falou 1001 estereótipos de índio que ele não quer ser. Então ele tem essa conversa super profunda com a mãe dele durante todo o livro. A mãe dele vai conversando com ele sobre o significado de ser indígena. É um livro muito sensível, gente. Eu juro pra vocês que são poucos os livros infantis que eu realmente vejo a sensibilidade em conscientizar a criança de alguma coisa. A maioria dos livros infantis tem um quê de moral, só que são poucos os livros que tratam de assuntos muito importantes de forma sensível, de forma que vá atrair a criança para aquele assunto. E eu tô me considerando quase que uma especialista de livros infantis, tá? De tanto que eu gosto. Esse livro aqui é maravilhoso. Se você quer falar sobre povos indígenas com alguma criança da sua vida, ou se você não sabe de nada e quer começar a aprender, pega Não Quero Ser Índio pra você ler, porque você não vai se arrepender. É um livro lindo, gente. Lindo tanto no sentido físico da palavra, porque é um livro todo ilustrado, mas ele também é um livro lindo porque ele traz o significado cultural de ser indígena no Brasil. E é um significado diferente pro nosso protagonista, porque ele é um garotinho indígena. E tem dois assuntos principais aqui nesse livro. O primeiro é o assunto da pintura. A mãe dele explica pra ele o significado da pintura no rosto de cada povo indígena, porque eles têm diferentes pinturas. E também o significado do cocar, que é o símbolo, assim, mais estereotipado do mundo quando você quer falar de povos indígenas. E ela explica pra ele como é que funciona também o significado cultural verdadeiro do cocar dentro da cultura deles. Aqui atrás resume muito bem o que eu tô falando pra vocês. Tem um blurb aqui, acho que da editora, que vai falar assim: em um texto delicado e comovente, contando com lindas ilustrações de Tai, Maíra ressignifica preconceitos e crenças ultrapassadas sobre a identidade indígena. Perfeito para pessoas de todas as idades, Não Quero Ser Índio é uma história fundamental. É isso, maravilhoso, eu amei, tô muito feliz de colocar esse livro na minha coleção. Leiam os livros da Maíra, leiam tudo que ela escreve, porque ela é uma escritora de mão cheia e eu tô muito feliz com mais essa conquista dela. Esse livro aqui foi maravilhoso de ler, gente, super rapidinho e traz um assunto tão importante de forma tão sensível que eu tô apaixonada. Depois de Não Quero Ser Índio, continuando essa minha jornada de livros curtos e rápidos, eu peguei o próximo livro dessa lista, que foi O Menino que Descobriu o Vento. Pensei comigo mesma, estou lendo um livro infantil de importância cultural, então vou pegar um outro livro rápido que também tem uma importância cultural, não só isso, como tem uma importância ambiental, eu acho que eu posso dizer. Pra quem não sabe, a minha profissão de faculdade, né, a minha profissão no papel é engenheira ambiental. E eu adoro ler livros que falem sobre meio ambiente, porque está na minha área de conhecimento, está na minha área de interesse. Esse livro aqui foi um presente da minha amiga Dani, só que ele tava na minha lista de desejos desde que eu assisti o filme, porque ele tem uma adaptação pela Netflix. Se você não quer ler o livro, então pelo menos assiste essa adaptação, gente, porque ela tá bem fiel e tá tão legal quanto. Só que esse livro aqui é um livro de não ficção sobre o nosso protagonista, William, que decide criar um moinho de vento para trazer energia elétrica para sua vila. Eu acho que também já deveria convencer vocês a ler esse livro. É um livro de não ficção que vai falar sobre esse garotinho que percebe que energia elétrica é uma necessidade e é um direito das pessoas. E ele também percebe que na vila dele, tanto no país dele inteiro, que é o Malawi, não existe energia elétrica disponível para todo mundo. E quem tem energia elétrica são pessoas que têm mais condições de pagar por essa energia, ao mesmo tempo em que o sistema de energia elétrica desse país é muito precário.
usando a ciência, que é assim, o assunto de maior interesse dele, ele decide criar um moinho de vento. Até ele chegar nesse ponto de criar esse moinho de vento, que é na verdade uma usina não, é na verdade uma torre eólica, a gente vai entender sobre toda a vida do William. Ele começa escrevendo sobre o país dele, sobre coisas culturais, sobre coisas típicas do país dele, comida, pessoas, cultura, enfim. A gente vai entendendo um pouquinho como que é a vida dele dentro desse país. E conforme a gente vai avançando, a gente vai entendendo que, por conta de circunstâncias externas, ele começa a se interessar pela ciência. Por que eu falo isso pra vocês? Porque ele não tem acesso à educação como nós temos aqui no Brasil, por exemplo. E em países completamente desenvolvidos, tá? Porque as crianças têm direito à educação livre e não é o caso do William. Ele tem direito de ir pra escola apenas se ele conseguir pagar. A família dele não consegue pagar a escola, então ele não tem acesso à informação. Ele não é educado de forma formal. E o William sente muita falta da escola, mesmo que ele nunca tenha tido uma educação muito boa. E ele começa a se interessar por livros de ciência. Quando ele se depara com uma biblioteca, ele começa a consumir o máximo de livros que ele consegue, principalmente de livros científicos, no sentido de construir coisas. E ele começa a entender o funcionamento de coisas como rádio, como a bicicleta, enfim. E sozinho, ele acaba tendo essa ideia de criar essa torre eólica, né, usar o vento para gerar energia elétrica para casa dele, para ajudar a família dele. Só que tudo isso acontece porque eles passam por um período de fome muito grande. E é uma questão assim ambiental mesmo, por conta da seca, por conta de chuva, enfim, é uma coisa externa que foge do controle deles, que faz com que esse país passe fome. E é legal eu falar isso para vocês porque o livro começa muito despretensioso. A gente vai conhecendo um pouco sobre o William, sobre a família dele, sobre o que eles comem e tal. E de repente, o livro começa a ter um teor muito mais forte por conta dessa fome. Eu falo pra vocês que tem capítulos aqui que me fizeram chorar, porque coloca a nossa vida em perspectiva. Porque nós somos tão privilegiados em ter coisas tão simples que outras pessoas não têm, que a gente toma como garantia, que quando você lê esse livro, você percebe o quão privilegiado você é. E você acaba vendo a vida de uma forma diferente. Então, apesar de ser um livro que tem algumas partes técnicas, porque ele fala bastante sobre essa construção de coisas, eu recomendo muitíssimo que vocês leiam esse livro. Ele é bem curtinho. Essa edição aqui, em específico, que é da Príncipes, acho que é assim que se fala, é uma edição um pouco mais enxuta, porque ela é feita para jovens leitores. Pelo que eu entendi, existe um livro maior, mais profundo, que é feita para adultos, mas ele é importado, né? Assim, não tem aqui no Brasil. Isso foi o que eu vi na minha pesquisa. Então esse aqui é para jovens leitores, é uma história mais enxuta. Ele é super fácil de ler. Ele tem, quer ver, gente? Menos de 200 páginas, ele tem 190 páginas. E você vai ouvir a história, você vai ler a história de um menino que conseguiu quebrar todas as expectativas ruins que tinham pra ele, que a sociedade colocava nele. E ele conseguiu melhorar a vida de muita gente, simplesmente porque ele se interessou por ciência. Então é um livro muito rico em história mesmo, e é um livro de não ficção, é um livro real. Então eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, e claro, se vocês não quiserem ler, pelo menos assistam a adaptação que tem na Netflix, que não é um documentário nem nada, é um filme de ficção, desculpa gente, eu tô me confundindo toda. É um filme de ficção, no caso com atores mesmo, mas conta a história do William e da família dele. Meu Deus, como fala, né, gente? Eu não terminei de falar sobre os livros que eu li nas últimas semanas, mas a minha próxima leitura, continuando nessa pegada de livros curtos e rápidos, é Meus Dias na Livraria Morizaki. Eu ganhei esse livro de presente de uma ex-membra do canal, da Samela. Eu não sabia que ela ia me presentear com esse livro na época, fiquei muito feliz porque eu estou me aventurando em ficção de cura. Esse livro, diferente dos outros que fizeram mais sucesso, é um livro japonês. Eu esperava mais dele, mas no geral, para um livro de ficção de cura, eu gostei. Meus Dias na Livraria Morizaki vai contar a história da nossa protagonista, a Takako. Ela tem 25 anos e ela tem um relacionamento assim muito bom com esse homem que ela conheceu no trabalho dela, um colega de trabalho. Só que acontece que um dia ela descobre que esse homem na verdade tem uma noiva e que ele vai se casar. Então a Takako era a outra mulher. Ela tem uma decepção amorosa
amorosa incrível, assim, tão grande que ela decide sair do trabalho, né? Ela decide se demitir. E nesse período de dificuldade, onde ela decide tentar se curar de alguma forma, o tio dela entra em contato com ela, falando pra ela ir passar uns dias com ele lá na livraria Morizaki, que é a livraria da família dela. O avô dela fundou essa livraria, é como se fosse um sebo, assim, eles têm livros usados, né? Livros específicos de literatura contemporânea japonesa. Quando o avô dela acaba falecendo, ele passa essa livraria pro tio dela, então é ele quem cuida da livraria neste momento. E quando ele percebe que a sobrinha dele está passando por essa dificuldade da vida, ele fala pra Takako ir morar com ele lá e trabalhar na livraria, assim, ela não precisa pagar nada, ela só vai se curar. Ficção de cura, né, gente? Ela vai se curar durante esse período ali na livraria. E é basicamente isso que acontece no livro. Então, assim, apesar de eu gostar da história, eu esperava um pouquinho mais. Ficção de cura não é sinônimo de livro sem história, não é sinônimo de livro simples, não é sinônimo de livro sem profundidade, sabe? Então, eu esperava um pouquinho mais de Meus Dias na livraria Morizaki. Só que o livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente tem o livro mesmo, que é os Meus Dias na livraria Morizaki, que é a história da Takako. Aí aqui no meio, a gente tem a volta de Momoko, que é a tia da Takako. E a gente vai acompanhar uma outra história, é uma história complementar à primeira. E eu sinto que a segunda história foi muito mais profunda do que a primeira, que foi a cura da Takako nessa decepção amorosa e tal. Eu acho que ela acabou se resolvendo muito rápido, assim, no sentido de, estou curada. Só que na segunda parte, a gente percebe que não é tão simples assim. E eu acho que essa segunda parte me agradou muito mais. Então por isso é que eu gostei do livro. Eu esperava um pouquinho mais da primeira parte, mas no geral eu gostei. E já tem um segundo volume, né, que é Uma Noite na Livraria Morizaki, eu acho. Que eu também tô muito animada pra ler. Até porque essa é uma das capas que eu acho, assim, mais lindas dessa leva de ficção de cura. Tem vários livros saindo agora, mas essa daqui é uma das que mais me agrada. Eu acho ela linda demais, ó. Tem a protagonista aqui em cima, tem vários gatinhos. Aliás, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, que gato é o sinônimo de ficção de cura, né? Todo livro de ficção de cura tem um gato. Essa foi a minha outra leitura, gostei bastante e quero ler o segundo volume. Apesar das minhas decepções, estou curiosa para o segundo volume e eu acho que ficção de cura nunca realmente te decepciona. Você pode até não amar o livro, mas você nunca vai ter uma dificuldade muito grande em ler esses livros, você nunca vai sofrer com esses livros, sabe? É sempre assim, algo que vai te trazer um conforto. Então, pra mim, conforto é sinônimo de felicidade. Depois que eu finalizei, né, a minha leitura de Meus Dias na Livraria Morizaki, e pra gente finalizar esse vídeo, eu peguei mais uma leitura conjunta, que é a nossa leitura conjunta dos dragões para o mês de julho. Então já estamos praticamente aí na metade do mês, e eu comecei a nossa leitura já porque é um livro gigante, eu não sabia que ele era tão grande assim, mas eu estou atualmente lendo A Loucura do Mel. A Loucura do Mel, da Jude Picoult. Eu não sei se é assim que se fala o nome dela, tá, gente? E da Jennifer Finney Boland. São duas autoras que escreveram esse livro. Vai contar a história de uma protagonista, a Olivia. Ela é uma mãe solteira atualmente, porque, enfim, ela teve uma questão aí com o ex-marido dela, e o filho dela tem 18 anos neste momento que o livro começa. Só que ela não é a nossa única protagonista, porque a visão dela vai intercalar com a visão da Lily, que é a namorada do filho da Olivia. Só que a Lily acaba sofrendo um acidente barra crime e ela falece, né? E a gente vai entender que o Ash, que é o filho da Olivia, é o principal suspeito de ter assassinado a Lily. Só que a história não é tão simples assim, né, gente? Até porque o livro é deste tamanho. O livro é muito grande, assim, mais do que o esperado pra um livro de suspense. Ele tem 542 páginas. Eu li, até neste momento, 138 páginas e eu estou aqui, ó. Por isso é que eu comecei a ler já antes, porque eu acho que esse livro vai ser um dos livros mais longos que a gente já leu, fora O Despertar da Lua Caída, que tá quase ali, acho que tem 580 páginas. 549 páginas pra um livro de suspense é muita coisa, mas eu tô curiosa porque eu nunca li nada das duas autoras. A Jodie é uma autora muito renomada já no gênero do suspense. Ela tem vários livros publicados e eu não sei como é que funciona o estilo dela de escrita. Uma coisa que eu reparei é que, lendo esse livro, eu senti um pouco de semelhança com a Liane Moriarty, que é aquele suspense misturado com drama familiar, sabe? Que não é uma coisa que eu gosto muito. Quando a gente vai falar de livros de suspense, tem um subgênero do suspense que eu gosto mais, que é a da investigação policial. Então eu prefiro acompanhar os policiais investigadores
investigando alguma coisa. Quando é um suspense ou um crime que também mistura com o drama familiar, eu já não curto muito, assim, no meu histórico de leituras, eu já não gosto muito desses livros. Porém, esse livro é um dos livros mais fáceis de ler desse subgênero que eu já peguei pra ler. A Liane Moriarty tem um estilo de escrita que não bate muito com o meu gosto em si. Eu demoro muito pra ler os livros dela. Apesar de serem grandes também, eu sinto que eu demoro muito mais tempo pra ler os livros dela do que eu estou demorando pra ler esse aqui, porque foi basicamente 3 dias de leitura só e eu já cheguei na página 140. Então tá sendo um livro fácil de ler. Tá muito interessante porque elas vão misturando essa coisa do crime, né, do drama familiar com abelhas. Por isso que chama A Loucura do Mel, porque a Olivia, uma das nossas protagonistas, é uma apicultora. Então isso me atrai muito, assim, porque, de novo, gente, como engenheira ambiental, nós amamos abelhas. Eu sou fascinada por esses animaizinhos, então é muito legal ver um livro onde as abelhas são incluídas em metáforas, em forma literal, enfim. Estou curtindo a leitura. Não sei o que vou achar até o final, mas essas são todas as leituras que eu fiz nas últimas semanas da minha vida. Gente, eu tô acostumada a falar muito, só que assim, nesse vídeo eu falei muito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de dar uma olhada em quais livros eu li nas últimas semanas e tentei fazer uma opinião rápida aí de cada um. Livros que eu recomendo e livros que eu não recomendo tanto assim, mas no geral foram boas leituras, não tive nenhuma grande decepção. Esse ano eu tô sendo bem mais seletiva com os livros que eu pego pra ler, então eu não estou tendo muitas decepções assim, mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever, não perder nada. Estou fazendo vídeos diversificados esse ano, espero fazer projetos de leitura ainda esse ano. Se você tem vontade de participar de leituras conjuntas, dá uma olhada no meu clube de membros lá no Catarse, ou também dá uma olhada no meu clube de leitura com a Gi, o Clube Além das Páginas, que talvez você possa gostar de compartilhar suas leituras com a gente. Eu fico por aqui, espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal. Então, um abraço pra vocês e a gente se vê lá. Tchau!